Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável. Doutor João Mateleno, com o senhor, fique à vontade. Doutor João Mateleno é o presidente da nossa Confederação Elo Social e ele que vai conduzir toda essa apresentação. Doutor, fique à vontade. O espaço é seu. Bom, tá bom. Bom dia. Letícia, isso? Letícia, Sabrina. Letícia e Gleidson. Letícia e Gleidson. Meu nome é João Mateleno de Santos Teixeira, eu sou presidente da Confederação do Elo Social do Brasil. Quero já de antemão, em nome de toda a nossa diretoria federal e estadual, agradecer a oportunidade de estarmos aqui apresentando o que nós entendemos ser a solução para o problema do lixo, com um reflexo ao social e também com um reflexo na cultura e na educação. Como essa nossa reunião está sendo gravada, o prefeito ou as secretarias que não se fizeram presentes terão a oportunidade de depois estar assistindo no nosso portal de internet aí do estado do Espírito Santo. Nas próximas 24 horas nós estaremos disponibilizando. Eu quero dizer que nós, enquanto instituição social, oferecer uma solução para algo tão problemático como é o lixo passa a ser até um pouco estranho. Então, eu começo a dizer exatamente o porquê que nós estamos aqui apresentando essa solução. Os primeiros 15 anos de existência da nossa instituição, nós acreditávamos em muitas coisas que nós deixamos de acreditar ao longo do tempo. E, dentre elas, emenda parlamentar, coelhinho da Páscoa, convênios municipais, estaduais, nós entendemos que uma instituição social ela existe para ajudar o governo e não para onerar o governo. Se você depender totalmente ou parcialmente de convênios municipais para sobreviver, se o governo pegar uma gripe, você vai pegar pneumonia, e esse é o motivo do altíssimo índice de mortalidade de instituições sociais no Brasil. Quando nós tomamos a decisão
de não mais fazer convênios municipais, nem estaduais e nem federais. Naquele mesmo momento, por uma coincidência, se estava escrevendo a nova lei de resíduos sólidos e nós nos debruçamos sobre ela e ficamos acompanhando até a sua aprovação. Quando aprovada foi, nós já tínhamos tanto conhecimento sobre ela que eu fui convidado pela então ministra Isabela Teixeira, então presidente da pasta e ministra do Meio Ambiente, a ser um dos palestrantes da 4ª Conferência do Meio Ambiente, falando sobre os defeitos da nova lei. Isso mesmo, nós estamos falando em uma lei que nasceu em 2010 e que, além de socialista, ela já tinha tantos defeitos que permitia uma apresentação de 45 minutos só sobre os defeitos dela. Agora, se continuarmos a falar de defeito, nós vamos ter que falar de coisas que não dá nem para explicar. O nosso atual presidente da República acabou de soltar 2 decretos, um dos quais com 190 páginas, onde você lê as 5 primeiras, quando você chega na 6ª, revoga as 5. E quando você chega na página 190, você encontra um artigo dizendo que, se a prefeitura não conseguir cumprir nenhuma das exigências, ela poderá fazer da forma que ela achar melhor, desde que seja aprovado pelos órgãos fiscalizadores. Revogou as 190 páginas. Nós temos uma lei que tem o nome de Nova Lei de Resíduos Sólidos e que confunde o que é sólido com o que é líquido. Porque quando você mistura o saneamento básico, você está misturando coisas líquidas com coisas sólidas. Um outro exemplo que nós poderíamos citar aqui, no Brasil, através da Nova Lei de Resíduos Sólidos, os veículos viraram líquido. Eu posso afirmar que os veículos viraram líquidos porque fabricantes de veículos não estão incluídos na nova lei de resíduos sólidos. A bateria está, o pneu está, os eletrônicos que vão estar, mas o fabricante do veículo não está. Tanto é que nós ingressamos com um projeto de lei para incluir as montadoras na nova lei de resíduos sólidos, visto que o país está invadido por essas carcaças de veículos jogadas nas ruas, e quando não estão jogadas nas ruas, apodrecendo, estão andando e pondo em risco a nossa vida. Então, é evidente que depois da apresentação que fiz com relação aos defeitos da nova lei, que naquela época já tinha bastante, e de lá para cá continuou a ter, nós saímos fazendo o trabalho que sabíamos que o governo não ia fazer, como não fez. Já se passaram aí os 4 anos de prazo, que seria 2014, e a única coisa que o governo fez foi gastar o equivalente a 48 bilhões em folhas de papel A4 empilhadas, uma em cima da outra, com o nome de Plano de Resíduos Sólidos. É uma lei socialista. É a primeira coisa que eu vou afirmar aqui. E como que você vai implantar uma lei socialista em um país que não é socialista? O Brasil não é socialista. Como que um prefeito vai inserir o catador na política de resíduos sólidos? Ele vai fazer um concurso? Ele vai admitir como funcionário? Ou ele vai começar a fazer bolsa isso, bolsa aquilo outro, que é a única coisa que sobrou aos prefeitos fazerem? A lei diz que tem que inseri-los, mas não diz como. A lei não diz como. Então, o primeiro passo que nós demos foi exatamente nesse sentido. E como nós somos uma instituição social, vamos nos preocupar. Afinal de contas, o que esta nova lei trouxe para o Brasil, se não de volta à escravidão? No Brasil, os negros foram escravizados. Porém, hoje são escravizados negros, pardos, asiáticos, de todas as cores são escravizados. São pessoas que puxam carroça para enriquecer um grupo de pessoas que viviam escondidos atrás de uma cortina de fumaça. Pessoas que não têm direito a absolutamente nada, porque a lei não os favorece. E aí você encontra falsas cooperativas, falsos diretores, falsos empresários e até grandes empresas, como no caso da Klabin, que só tem 3 setes para comprar papelão, e cobre o Brasil inteiro. Então, quem é que paga a logística para esse material chegar até lá? Então, nosso primeiro passo foi nesse sentido. Vamos resolver o problema do catador? Mas nós estamos aqui para apresentar a solução. Problema, vocês já viram que tem de monte.
e acreditamos ter resolvido o problema do catador. Fomos estudar e percebemos que no Brasil a profissão do tapeceiro e do decorador não era uma profissão reconhecida. E sendo assim, nós ingressamos com a regulamentação da profissão do tapeceiro e do decorador no Congresso Nacional. Como instituição federal e confederação que somos, temos o poder de fazer projetos de lei. Isso não é uma atribuição exclusiva de deputados e senadores. Todas as instituições sociais com representação nacional podem, nós podemos, a OAB pode, Conselho de Medicina pode, todos podem. Se eles não fazem, o problema é deles, nós fazemos. E nós conseguimos aprovar a profissão do tapeceiro, restaurador de imóveis e decorador. Conseguimos também aprovar o Dia do Tapeceiro, que passou a ser o dia 11 de outubro. E com isso nós estendemos aos prefeitos a possibilidade de inserir os catadores dentro da política de resíduos sólidos. Não como catadores, essa profissão não existe e nunca vai existir. O fato dela estar na lei não a torna existente. Eles não têm um sindicato, jamais terão, eles não têm um piso salarial, eles não têm como serem inseridos. Então, nós vamos dar a esses catadores um curso de 10 meses, tornando-os tapeceiros e restauradores de imóveis. E aí nós estamos inserindo eles na política de resíduos sólidos, com uma oportunidade. Então, nós vamos oportunizá-los, devolver eles ao mercado com uma profissão que não é a de catador, e eles vão trabalhar com resíduos sólidos moveleiros, que isso também é um outro defeito da lei. Ela trata os resíduos sólidos como um todo. Uma caçamba de entulho hoje jogada na rua, ela tem a mesma conotação de uma poltrona ou um colchão. São considerados resíduos sólidos volumosos. Nós separamos essas duas coisas e aqui fica uma solução ao prefeito. Estamos estendendo esse trabalho ao Brasil inteiro. Estas pessoas, depois que fizerem esse curso de tapeceiros e restauradores de imóveis, eles serão inseridos em uma cooperativa, claro, que é uma cooperativa que vai ter eles como diretores. A cada 40 participantes aprovados, nós teremos uma cooperativa. Não precisa de dinheiro público, tudo que estou dizendo aqui não faz uso de verbas públicas, porque se nós colocarmos algum dinheiro público, nós vamos afastar o empresário, que ninguém quer ser sócio do governo. Então, o PPP não nos interessa, convênio não nos interessa. Como vamos construir uma cooperativa como essa? É fácil. Quem é que tem interesse em aumentar o número de tapeceiros, se não fabricantes de equipamento e vendedores de artigos? Então, nós temos, junto a nós, as duas maiores fábricas de tecidos do Brasil, que é a Caster e a J. Serrano. Nós temos os maiores fabricantes de ferramenta, Borsches, Caster. Estão conosco, Schurz. Eles querem que aumente o número de profissionais para eles venderem mais equipamento. Nós temos os maiores lojistas. Então, são esses que vão bancar os cursos de formação de tapeceiros. Nós não precisamos de dinheiro para construir a cooperativa, porque depois de formados, o certificado que nós damos pelo Sinditap, que é um sindicato que foi criado para ser inserido nesse sistema, que é o sindicato dos tapeceiros e decoradores, ele tem um convênio com o Senai. Então, os nossos certificados são chancelados pelo Senai e pelo Sebrae e dão aos participantes acesso a uma linha de crédito de R$20 mil. Se você pegar 40 pessoas com R$20 mil, é só fazer a conta. Dá para construir tudo que nós falamos sem precisar do dinheiro público. A única participação pública é a concessão de uso de uma área de terra, que está previsto na legislação. Então, o município de vocês faz parte da nossa logística com a construção de um prédio social, mas eu tenho que explicar a vocês o projeto como um todo, porque em algum município perto de vocês nós teremos essas cooperativas e estes cursos que nós estamos aqui oferecendo, eles cobrem toda a população, estadual, nacional, para nós é indiferente aonde tiver, nós estaremos ministrando, é gratuito e poderá contar aí com uma parceria com o governo apenas por uma questão de indicação que nós oferecemos, é o prestígio político, já que nós não temos nenhuma ligação com partidos políticos,
nem com candidatos e também nenhuma ideologia com relação à parte religiosa. Não podemos ter, o nosso país é laico e a nossa instituição também. Com isso, eu apresentei aqui a solução para os catadores. Tá? Então, agora, como tem uma previsão de um CTT aí, que eu acabei de ser avisado pelo nosso procurador Alex, nós teremos aí o que nós chamamos da nossa usina primária. Então, nós fomos buscar fora do Brasil a solução para um problema que nós sabíamos que iria dar, que é um problema de logística. Não se fala em outros países da solução do lixo através de aterro sanitário. Mesmo porque o aterro sanitário ele é inviável. Se for seguir todas as exigências legais, ele dá prejuízo. Então, nós não podemos oferecer ao empresário algo que vai dar prejuízo. Você pode até fazer um aterro sanitário se for subsidiado pela prefeitura. Aí quem está pagando é o povo. E não é essa a nossa proposta. Então, depois de estudarmos a nova lei, nós percebemos que no Brasil, que é um país com dimensões continentais, você não conseguiria cumprir a nova lei se você não tivesse pelo menos 100 mil habitantes. Então, municípios com menos de 100 mil habitantes foram por nós agrupados. E o nosso projeto, ele prevê 111 regionais. O que seriam essas regionais? Essas regionais é um grupo de municípios que possam chegar a mais de 1.500, de 1,5 milhão moradores. Qualquer um que apresentar a solução para o lixo e que tiver menos de 100 mil habitantes ou menos de 1,5 milhão, ele não tem solução, porque ele não tem lucro, dá prejuízo. Você não pode dizer que vai dar lucro. E o nosso caso é trazer o empresário, porque o governo é especialista em criar projetos, construir tudo. Vamos dar exemplo aqui das rodovias. Você faz uma rodovia, termina ela novinha, não vai dar manutenção nos próprios 5 ou 10 anos. Aí você privatiza. Então, o que nós estamos fazendo é um processo ao contrário. Vai acabar privatizando? Vai. Então, nós já vamos começar privatizados. Fomos pesquisar fora do Brasil as usinas que poderiam ser aqui implantadas, já que nós tínhamos chego ao número de 100 mil habitantes, e descobrimos que nenhuma das tecnologias praticadas fora do Brasil aqui funcionariam por um problema cultural. A usina do Japão é muito interessante no Japão. A do Canadá, no Canadá. A da Índia, na Índia. Talvez daqui 200 ou 300 anos nós poderemos pensar em uma tecnologia similar. Agora, não dá para esperar. Então, o que nós temos que fazer é que criar as nossas usinas de acordo com a nossa tecnologia e de acordo com a nossa cultura. Então, o sistema de usinas INER, ele se divide em 2 modelos. Nós temos a primária, que está prevista a construção de uma aí no município de vocês, que nós chamamos de CTT. O próprio nome já responde. Nós colocamos o nome de usina, mas nós chamamos de CTT, porque é o centro de transbordo e triagem, o local de onde você vai tirar as riquezas selecionáveis e que não tem novidade nenhuma. São 4 elevadores de carga, uma moega para 200 toneladas, 2 sistemas de esteiras, 2 eletroímãs e na ponta você tem uma prensa hidráulica envelopadora. Quando você passa por todo esse processo, o que sobrou lá na frente, nós já não chamamos de lixo, porque não é lixo. Ele está prensado, ele está envelopado, ele só não está triturado. Então, nós o chamamos de pré-CDR, porque para que ele fosse CDR, ele teria que estar triturado, ter no máximo de 5% a 15% de umidade. Se fizéssemos isso, perderíamos a logística de transporte, porque ele vira um bloco com 800 quilos, e aí você ganha logística. Esta é a nossa usina primária, é o que está previsto aí no município de vocês. Ela gera aí de 35 a 40 empregos diretos e 150 empregos indiretos. Ela não polui, porque o lixo não toca ao solo em momento nenhum. Todo o sistema de captação de churume evita que isso aconteça, então não contamina o lençol freático. O lixo chega e sai no mesmo dia. Então, se ele chega e sai no mesmo dia e ele não é queimado,
não existe a possibilidade de contaminação também do meio ambiente. Então, esse material ele vai para uma segunda usina. Esta segunda usina é exatamente o que eu disse no início. Ela cobre uma região de 1,5 milhão de habitantes. E aí, neste local, nós damos a destinação final a esse pré-CDR, que esta destinação final poderá ser uma série de coisas. Eu não vou aqui dizer o que eu vou fazer, porque eu estaria mentindo. Eu não posso dizer a vocês que será transformado em energia elétrica, por uma questão simples. Não se tem nem o PCI do lixo municipal, como é que vai ter de uma região? O que eu posso garantir a vocês que a destinação será correta. Ou nós vamos fazer um sistema de pirólise, ou nós vamos elevar a temperatura de 680 para mais de 1.100 graus e vamos transformar em gaseificação. Através da gaseificação, nós poderemos fazer energia elétrica por turbina ou por motores a digestão. Nós poderemos tirar desse material ou o óleo diesel ou o metanol. Nós poderemos fazer briquete, nós poderemos fazer adubo líquido ou pastoso. Nós temos 12 plantas, todas elas aprováveis, não aprovadas, aprováveis no Brasil, segundo reuniões que a nossa diretoria de aprovação de projeto fez com a CETESB. A CETESB é apenas o terceiro órgão de aprovação ambiental em qualidade do mundo e o primeiro do Brasil. Então, não existe nenhum estado no Brasil que seja mais exigente do que a CETESB. Então, nós estamos muito tranquilos com relação a isso. Prefeitos que queiram, ou secretários do meio ambiente que queiram conhecer essas tecnologias, estão por nós convidados a visitar outros países através de excursões que nós organizamos, porque a preocupação é com o empresário, né? É ele que está comprando. Se ele comprar uma tecnologia que aqui não funcione, quem vai ficar no prejuízo é ele e não a prefeitura, já que nós não vendemos para a prefeitura, mas nós temos que garantir à prefeitura que a destinação será correta. Que fique claro que nós não estamos oferecendo a solução para coleta, porque não fazemos coleta. A solução que estamos oferecendo aqui é para a destinação. E essa destinação, ela vem desde os eletrônicos, crematório de animais, incineração de resíduos sólidos hospitalares, orgânicos e recicláveis também. Não somos concorrentes de cooperativas e nem de sistemas existentes, mesmo porque os catadores só nos interessam até o momento que nós os qualificarmos e transformá-los em restauradores de imóveis e tapeceiros. Daí por diante, eles não são mais catadores. Eles são profissionais registrados no conselho e com atividades definidas. Os catadores que quiserem continuar a ser catadores, a nós, sem problema. Mas nós não trabalhamos nem com latinha, nem com papelão, nem com garrafa PET. Nós não trabalhamos com isso. A usina não compra absolutamente nada. A usina está preparada para receber esses produtos das prefeituras e receber o mesmo valor. Nós acreditamos que 20% a menos do que hoje se paga para colocar na destinação final, quando nós estamos falando aqui em aterro sanitário. Então, não adianta alguém chegar lá com uma carrocinha, querer vender papelão, latinha, não tem quem compre. E a vida deles tem que continuar. A nossa visão empresarial é uma visão parecida com um shopping center. Se chegássemos aí para montar um shopping center, não estaríamos preocupados quantas lojas tem. Estaremos preocupados qual é a população e qual o poder aquisitivo da população. Então, a nossa pergunta é, tem população? Tem. Tem lixo? Tem. Então, as cooperativas podem continuar fazendo o trabalho dela, a prefeitura, o que tiver funcionando, pode continuar funcionando. O que nós estamos é oferecendo um treinamento para essas pessoas e oportunizá-los a voltar para o mercado de trabalho, para uma vida de profissional e uma vida normal. Nós não podemos eternizar a pobreza e nem reconhecer a escravidão. Então, essa é a nossa solução com relação ao lixo. Agora, vamos falar de social. Eu não sei se está prevista a construção de um prédio social aí no município de vocês, mas se não tiver, vocês também serão beneficiados com a construção desse prédio, porque ele faz parte da nossa logística. Ele vai estar ou aí ou em um município perto de vocês.
Nesse prédio nós temos um advogado, um psicólogo, um assistente social, um bacharel em direito, um diretor de saúde, um diretor de educação e um diretor de socialização e ressocialização. O objetivo é trabalhar por antecipação. O governo acaba chegando depois em tudo. Ele chega depois do crime, ele chega depois do vício, ele chega depois da separação do casal, e esse prédio é um prédio que foi programado para chegar antes. Nós cuidamos dos problemas antes de que eles venham a acontecer. É evidente que nos links que vocês receberam, existe toda uma explicação de como funciona esse prédio e que, é claro, se estenderá até o município de vocês também, pela proximidade, porque eles têm capacidade para suprir aí de 100 a 200 famílias por dia. Então, essa é o nosso raio de atuação. Agora vamos falar um pouquinho de educação. Tá? A nossa instituição, ela é contra até mesmo o nome do Ministério da Educação. Nós já ingressamos por 2 vezes com um projeto legislativo para mudar o nome do Ministério, porque ele é um esbulho. Na verdade, não precisa nem ter 2º grau completo. Basta que se tenha cognição e que saiba ler e escrever, para você ler a Constituição, o Código Civil, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e descobrir que educação é uma responsabilidade dos pais. São os pais que devem educar os filhos. O professor não é educador. O professor é escolarizador. A educação tem que vir de casa. O aluno deve chegar na escola educado. Então, é uma responsabilidade que está sendo colocada em cima dos nossos escolarizadores, sem que, na verdade, eles tenham essa responsabilidade. E o resultado eu não preciso aqui discutir. Nós somos um dos últimos colocados em todos os países do mundo no fator educação. Em alguns detalhes, nós já somos os últimos. E a tendência não é de melhora. O nosso primeiro projeto, há 31 anos atrás, foi exatamente esse. Como nós poderíamos trocar o pneu do carro com o carro andando. Porque é isso que nós estamos aqui fazendo. Nós estamos propondo a troca de toda a população do Brasil sem ter que exterminar os novos, os velhos, os adultos, sem ter que fazer uma exterminação. Então, o nosso público-alvo, ele começa com 14 anos e ele vai até 100 anos. Nós estamos chamando de um público de adolescentes, porque no Brasil nós passamos a ser todos adolescentes. Eu falava isso com muito cuidado, mas hoje eu posso falar abertamente, porque nós temos adolescentes vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, senadores, e agora temos adolescentes na nossa corte, que é o STF, e também na presidência da República, porque o presidente da República chamou os ministros de adolescentes e os ministros chamaram ele, presidente da República, de inconsequente. Não tem muita diferença. Nós toleramos dos nossos filhos algumas coisas que eles fazem quando são adolescentes, com a esperança de que quando eles ganharem maturidade, eles deixarão de fazer. Então, o nosso projeto é para adolescentes a partir de 14 anos, e falo isso com a maior liberdade. Como que você pode melhorar estas pessoas? Você pode melhorar se você colocar ingredientes na cabeça deles. Você conversa com os brasileiros, você percebe que eles estão vazios. Eles não entendem absolutamente nada de nada, e nisso eu incluo também os professores, como já incluí toda a classe política, legislativo, executivo e judiciário. Você pega uma decisão jurídica, ela não mais coincide com as decisões tomadas, e se você juntar 10, você tem 10 decisões. O que é isso se não falta de cognição? Eles não estão conseguindo interpretar. E é esse o nosso objetivo. Depois, é claro, de muito estudo, nós chegamos à conclusão que a solução existe e que a solução chama-se cursos vivenciais. E é o que nós estamos oferecendo para a Secretaria da Educação da cidade de vocês, como para todas do Brasil. São 13 matérias que nós julgamos serem interessantes e imprescindíveis.
cidadania, crenças, vocações e aptidões, saúde, estética corporal, primeiros socorros, administração conjunta do lar. São matérias básicas que as pessoas não têm a mínima noção e, por isso, nós estamos nessa fase de desagregação familiar. Matérias obrigatórias, nós colocamos cidadania e crenças, e já justifico. Ao nosso ver, quem não é cidadão não tem utilidade para nada. Ele não é um bom filho, não vai ser um bom marido, não vai ser um bom pai, não é um bom profissional, não será um bom empregado e não será um bom patrão, porque ele não tem cidadania. Então, todas essas matérias foram desenvolvidas em 4 aulas de 4 horas, um dia por semana, porque se der 4 dias, a prática nos mostrou no projeto piloto que no segundo dia a carga de aprendizado vai diminuindo até no último dia não aprender nada. Precisa do feedback, que ele vá para casa, discuta com a família, parentes, amigos. Então é muito importante que seja um dia por semana e são 4 horas. Então a única matéria que nós não conseguimos compactar em 16 horas foi saúde. Então saúde nós temos 3 fases, cada uma destas fases tem 16 horas e foi o máximo que nós conseguimos, foi compactar uma faculdade aí de medicina em três blocos de 16 horas, mas pode-se fazer só o primeiro, só não pode fazer o segundo sem fazer o primeiro. Então, todas essas matérias, elas são opcionais. Obrigatória só mesmo a primeira e a segunda. A primeira, como eu disse, é cidadania, e a segunda é a matéria de crenças. Quando se fala em crenças, logo se liga à parte religiosa, mas não é o nosso caso. Crenças é tudo aquilo que você cresceu ouvindo e que para você passou a ser uma verdade. Então, vamos dar aqui alguns exemplos de crenças. Homem nenhum não presta. Então, se você tiver uma plateia feminina e falar isso, elas vão te ovacionar. Mas não é verdade. Casamento nenhum dá certo. Outra crença que não é verdade. Político nenhum não presta. Outra crença que não é verdade. Então, se nós não esvaziarmos a cabeça dessas pessoas com essas crenças negativas, que estão prejudicando a sua evolução, nós não conseguiremos espaço para colocar crenças positivas. Agora, tirando dessas 2 matérias, as outras são opcionais. Ele faz se ele quiser. Nós entendemos que o casamento é uma empresa. Ele tem lucro, falência, concordata. Quando ele acaba, em momento nenhum o juiz fala em amor, em mágoas, em sentimentos. Esse assunto não existe. O que existe é a dissolução de uma empresa que só faltou o CNPJ, mas o contrato social ela tem, que é exatamente a certidão de casamento. Divide-se bens, responsabilidade. Por que as famílias não tratam o casamento como uma empresa? Pelo menos uma vez por mês. Sentar numa mesa, fazer uma previsão de futuro, falar sobre estoque, falar sobre reservas. Quantos casamentos não acabam por descontrole financeiro? Então, essa é uma matéria que nós entendemos ser interessante, mas faz quem quiser. Nós temos a matéria de primeiros socorros, que é importantíssima. Amanhã você pode perder seu filho, sua esposa, engasgado, como nós já vimos muitos casos assim. Agora você faz se você quiser, se você achar que não é importante, não faça. Nós temos etiquetas em comportamento que vai te ensinar a sentar, comer, se vestir, participar de uma entrevista. Se você achar que isso agrega valor, faça. Se não achar, não faça. Não cobramos nada e nada pode ser cobrado. A única contrapartida da prefeitura seria a liberação dos espaços, que pode ser manhã, tarde, noite, qualquer local que caiba 50 alunos. E se a prefeitura tiver interesse, poderá ser uma patrocinadora. Agora, parceria, que através de convênio a nossa instituição não faz, está proibida de fazer. Todos os nossos instrutores são por nós aprovados e qualificados, todos têm formação universitária, o nome deles está disponibilizado no nosso site, já existe aí no estado de vocês, estão sendo treinados há 4 anos, a pandemia retardou a implantação do nosso trabalho, mas esses nomes estão todos disponibilizados. O material didático está disponível também no nosso portal da internet, que é o socialdocidadão.org.br,
socialdocidadão.org.br. O link está no ofício que vocês receberam. E esta é a apresentação que eu rapidamente tinha a fazer a vocês. É muito difícil você compactar 31 anos de atividades sociais, 15 anos com relação a resíduos sólidos e mais de 10 anos com relação a usinas. Acredito estar em condições de responder aí as perguntas que venham a me fazer. São 224 portais de internet que servem de apoio ao nosso trabalho. Todos ou foram feitos por mim ou por mim autorizados. Então, eu tenho condições de responder sobre eles. Vocês não precisam navegar por 224, mas pelo menos 9 dos que estão elencados aí é muito importante. Tenho 15 anos com relação à nova lei de resíduos sólidos, que poderá ajudar a responder também perguntas, e 10 anos com relação ao sistema de usina, de modo que não existe ali um parafuso que eu não saiba para que ele serve. Me coloco aqui à disposição para responder as perguntas, e antes eu abro o microfone para o nosso procurador Alex, caso eu tenha esquecido de fazer alguma colocação aqui, eu poderei fazê-la, depois do que estou à disposição para responder as perguntas. Se não conseguir, já fica aqui as minhas desculpas, vou estudar melhor e marcar uma nova data para que seja mais feliz na próxima apresentação. Alex, é contigo. Doutor, tudo ok. Mais uma vez, uma apresentação com muita clareza, né? E eu abro aqui para que o pessoal da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, Sabrina, Letícia, Gleidson, quem tiver disponível, caso não tenha suas dúvidas, perguntas, este é o momento. Deixo aberto para vocês. Sabrina. Primeiro, assim, gostaria de agradecer, né, pela explanação e pela oportunidade de conhecermos alternativas, né, tanto para a área de resíduos, quanto para a área social, a área de educação também. Pelo que eu entendi, me corrija assim, se eu estiver errada, é uma proposta, vou falar mais da questão dos resíduos, né, como Secretaria de Meio Ambiente, e depois a gente passa para as outras áreas. Mas seria uma proposta regionalizada, né, uma solução regionalizada, onde o município de Venda Nova teria uma planta, uma usina, o centro de triagem e transbordo, né? E a solução da segunda usina está em outro local. Então, eu queria saber, assim, como que está se é uma proposta, em que fase que isso está, como que está o andamento disso, né? Já que o município já foi escolhido para ser o centro de triagem e transbordo. E a outra questão, uma dúvida, é então que nessa proposta os catadores, eles são envolvidos para ser até profissionalizados, né, no reaproveitamento de móveis, esse tipo de coisa, mas na triagem de resíduos em si, não, né? É isso mesmo? Olha, é isso mesmo, você fez uma perfeita leitura. Vocês estão estrategicamente localizados para receber um complemento de resíduos sólidos dos municípios ao redor. Eu, de cabeça, agora não sei se vai chegar a 200 toneladas ou só a 100, porque os caminhões não podem percorrer, segundo a nossa logística, mais do que 50 quilômetros para não inviabilizar a coleta. Senão, nós trazemos uma solução para a destinação e inviabilizamos as coletas, tá? Com relação aos catadores, nós vamos oportunizá-los. Nós vamos transformar aqueles que quiserem em tapeceiros e restauradores, e aí eles vão trabalhar com resíduos sólidos moveleiros, latinha, papelão, isso não existe, tá? E é claro que é o sistema de aprovação entre eles mesmos, porque cooperativa é por votação, não somos nós que estaremos escolhendo. Os demais que estão na rua, nós vamos oportunizá-los com os cursos vivenciais e profissionalizantes. Nós não podemos garantir que eles serão admitidos pela usina. Não tem como. A usina, ela é da iniciativa privada e é claro que o proprietário dela
vai fazer um processo seletivo e ele vai admitir os melhores. Então, se eu disser à prefeitura, olha, vocês me dão aqui uma relação dos catadores que todos eles vão trabalhar na usina. Não está mentindo. Eu não sou dono da usina. Nós estamos vendendo, nós estamos comercializando e o empresário não vai querer trazer para ele problema. Nós sabemos que grande parte dessa população são dependentes de alguma coisa. Então, nós vamos oportunizá-los, mas nós não vamos adotar o problema. É claro, na usina eles vão ter férias, salário, um banheiro para cada 5 funcionários, vestiário, insalubridade. Eles têm direito a tudo isso. E não é, usina não é um trabalho social. O empresário ele tem que ter vocação empresarial. Social, quem tem que ter vocação somos nós aqui de uma instituição e vocês aí estão representando o povo. Então, ele não está construindo uma usina porque ele acha que ele vai resolver o problema do planeta. Ele está construindo uma usina porque a viabilidade econômica nossa dá contas de que o retorno do capital dele está previsto para de 3 a 5 anos no mundo inteiro. Se o capital retornar de 10 a 20 anos é considerado excelente. Nós estamos com esta proposta de 3 a 5. Nós temos financiamento de fundos de pensão nacional e internacional e até o próprio BNDES, com pagamento 2 anos depois que estiver funcionando. Praticamente o empresário não está colocando quase que dinheiro nenhum. Tá? Então, você fez uma perfeita leitura da nossa proposta. Certo. Faltou só a questão assim de que fase que isso está, né? Eu estou entendendo que é um investimento privado, né? Hoje, a gestão aqui de resíduos no município, é o próprio município que faz a parte de coleta, mas a destinação a gente contrata o serviço, né? Então, também, se vocês já têm um valor de qual seria o custo da destinação de tonelada de resíduo nessa usina, que hoje a gente já tem um custo com isso, então gostaria assim, de saber qual seria o custo, porque eu estou entendendo que o município contrataria o serviço que seria prestado nessa usina, certo? E qual seria, né, a participação do município além disso, além dessa possibilidade de contratar o serviço, né, sendo um investimento privado, qual é a outra forma de participação do município nesse momento? Olha, a proposta, tá, nossa é de que traga ao município uma economia de, no mínimo, 20% do que ele hoje gasta, se ele realmente estiver dando uma destinação correta. Como a nossa proposta é nacional, tem local que você não consegue competir com uma prefeitura que está jogando lixo no rio ou que está colocando no sítio do prefeito. Então, o que eu posso adiantar é que vai trazer uma economia no geral para a prefeitura e que também para a empresa coletora. Eu não sei se vocês mesmos que coletam ou se está terceirizado, porque as usinas elas têm um estacionamento com vestiário. Então, hoje o caminhão sai de uma garagem, vai para o ponto de coleta, depois ele vai para o descarte e volta para a garagem. Nesse caso, ele poderá ficar na usina, ele sai e volta para a usina. Diminui pneu, combustível, hora de funcionário. Então, tudo isso por nós foi calculado, está na nossa viabilidade econômica. A única coisa que nós podemos dizer é que vai trazer uma economia de, no mínimo, 20%. Tem prefeitura mandando lixo a 230 quilômetros de distância. Não sei qual é a situação de vocês, mas como o nosso plano é nacional, nós fugimos disso. É 50 quilômetros no máximo, senão não cabe na nossa logística. A fase que está, você já tinha feito essa pergunta anterior, eu acabei não respondendo. A fase é a seguinte, nós temos toda a logística do Brasil, também no caso do Espírito Santo. Tá? Nós temos os investidores que vão comprar as usinas. Nós temos o financiamento. Nós temos as plantas. O que nos falta hoje, que é o que nós estamos fazendo, é a contrapartida municipal. Então, havendo o interesse do município, como nós não podemos fugir de nada que a lei imponha, e esse cuidado nós tomamos, se nós não tivermos segurança jurídica, nós não temos empresário.
Se não tiver empresário, não tem financiamento, não tem usina. Nós vamos ficar igual a reunião de consórcio. Todo dia a mesma coisa. Então, não é esse o nosso objetivo. A nossa segurança jurídica, ela começa federal. Nós notificamos todas as autoridades federais, do presidente da República ao procurador-geral da República. Fomos agraciados com o ofício 001 do então presidente da República, determinando a todos os ministros, isso quando ele assumiu, que nos atendesse prioritariamente. E de lá para cá nós estamos fazendo esse trabalho. Nós notificamos todos os governadores. E aí a pandemia nos atrapalhou. Então, tudo que nós aqui estamos falando é de conhecimento do governador, do presidente da Câmara dos Deputados, do promotor e também do Ministério Público. Do Ministério Público e do presidente do Tribunal de Justiça. Então, os 4 poderes foram notificados, porque como iniciativa privada não precisamos de aprovação. Nós só vamos precisar da aprovação municipal, que é de vocês, para fazer a usina primária, porque nós não contaminamos, então não precisa de aprovação estadual. Tá? E na segunda usina, nós vamos precisar da aprovação da Secretaria do Meio Ambiente. Tirou daí, eu não preciso de permissão nenhuma do governo. Então, nós estamos exatamente em cima do que manda a lei. A situação atual é essa. O Espírito Santo está dividido em 2 regionais por nós. Então, nós teremos 2 usinas de destinação final, e se não me falha a memória, mais umas 30 usinas, da forma que nós teremos aí no município de vocês. O trabalho de conversar com todas as prefeituras que fazem parte dessa logística é nosso. Então, da mesma forma que nós estamos aqui apresentando a vocês essa solução, no nosso site diz quais são as prefeituras que fazem parte da nossa logística, nós vamos apresentar para todos. Não funciona se for só 1 ou 2 prefeituras. Nós precisamos do lixo. Sem esta quantidade, dá prejuízo. Dando prejuízo, nós não vamos entrar. Simplesmente não vamos entrar, porque o empresário não vai entrar, o governo não vai bancar, se bancar também não nos interessa, nós vamos ficar com a história do ovo e da galinha. Então, assim que terminarmos essas apresentações, que já está no final, para as prefeituras que fazem parte da logística, nós estamos iniciando a semana que vem a mesma apresentação para os consórcios. Nós entendemos que esses consórcios têm que se organizar. Até agora não trouxeram aquilo para que foram criados, de solução. Então, resíduos sólidos é sólidos. É essa a nossa proposta para os consórcios. Resíduos sólidos é sólidos. Saneamento básico é sólido? Não, não é sólido. Então, cria um departamento para isso, faça alguma coisa. Então, nós vamos iniciar, eu acredito que a partir da semana que vem, essas apresentações para os consórcios, mas com eles pouco queremos, porque a responsabilidade do lixo é municipal. Se alguém vai preso, é o prefeito, não é o líder lá do consórcio. Nós só vamos oferecer a eles aquilo que nós entendemos que eles deveriam estar fazendo desde 2010 e acabaram não fazendo. Então, nós vamos oferecer a eles, olha, está pronto aqui a logística. Próximo passo, reunião com o Ministério Público. Tá? Então, a hora que nós tivermos o Estado do Espírito Santo resolvido, digamos, 50% dos municípios, nós já fizemos a apresentação, já tem conhecimento, tá tudo ok? Está tudo ok. Audiência civil pública. Abre a porta lá do Ministério Público, fica para fora os partidos políticos e os discursos. Quer fazer discurso? Lá fora. Aqui dentro você mostra para onde está indo o lixo, se está correto ou se não está, e se você tem alguma proposta melhor do que a que está sendo oferecida. A nossa proposta é 0 de investimento. 0. A única contrapartida da prefeitura é o que diz a lei. A lei diz que a prefeitura deve sanar os problemas de responsabilidade dela. Se ela não sanar, ela pode dar concessão de uso de uma área de terra para uma empresa que vai sanar. Nós precisamos de 10 mil metros de área que tem aí de 5 a 10% de aclividade. Para isso, precisa de um projeto de lei que passe pela Câmara dos Vereadores, que dê ao chefe do Executivo este poder. Neste projeto de lei,
é claro que tem que contemplar uma licitação, e é lícito, né? O nome até já está dizendo, licitação. É lícito que qualquer empresa ou instituição que tenha uma proposta melhor do que a nossa ganhe. Nós não podemos ter uma vírgula que fuja do que manda a lei. Porque se nós passarmos por uma licitação mal feita, que amanhã possa ser anulada, quem vai tomar prejuízo é o empresário, que vai investir uma quantidade imensa de dinheiro, não vai dar financiamento, ninguém chega em lugar nenhum. Então, assim que vencermos essa, digamos que a prefeitura tenha interesse, ela vai oferecer uma área, oferecer, não significa que ela doou, que ela não pode doar, tá? Essa área vai passar por uma avaliação do nosso departamento de engenharia e de aprovação ambiental, que vai fazer uma pré-aprovação, não significa que está aprovado. E que eles vão responder, esta área é possível que se aprove. Aí para tudo. Tem que se fazer um projeto de lei, mandar para a Câmara dos Vereadores. Se os vereadores achar que é um bom negócio, vai gerar emprego, vai trazer solução, eles aprovam. Se eles aprovarem, vai para a licitação. Na licitação, vai ser tudo isso escrito. Quanto vai cobrar, quanto não vai cobrar, quanto tempo leva para construir. Esse é o momento de nós estarmos já com o Ministério Público e resolver tudo isso numa ação civil pública. Foi claro? Sim, sim. Vou passar para a secretária de Assistência Social, que também tem uma pergunta. E boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Eu queria entender melhor sobre esse prédio social que o senhor colocou aí. É um espaço que vai estar, é uma proposta, junto com essa proposta da usina, é para atender, qual é o foco do atendimento, qual é o foco das famílias, dos usuários atendidos, qual que é o foco principal desse prédio social? Olha, o nosso trabalho se chama Movimento Passando o Brasil a Limpo, e o nosso objetivo final é resolver os problemas familiares antes de que eles aconteçam. Então, esse é o nosso foco. Esse prédio ele tem capacidade para cobrir uma população de 200 mil habitantes. A planta dele, eu acho que vocês até já viram aí no passeio virtual, se não é fácil de ver, é socialdocidadão.org.br, socialdocidadão.org.br. Tudo junto, social do Cidacão, né? .org.br. Tá? E nesse prédio você tem 7 profissionais formados e qualificados. Eles não saem do prédio. Então, lá você tem um assistente social, uma psicóloga, você tem aí um advogado, um bacharel em direito que exerce a função de delegado social, você tem aí uma diretoria de educação, uma de socialização e uma de ressocialização. Essas 3 diretorias, elas podem ser ocupadas por qualquer formação universitária que tenha. Pode ser uma enfermeira, pode ser um professor, pode ser um engenheiro, pode ser... Tá? E a função é proceder aí um acompanhamento do trabalho social como um todo. Isso a nível municipal, estadual e federal. Vamos dar aqui alguns exemplos de o que isso traria de bom para o município, tá? Que eu estou vendo aí os seus olhos brilhando, o que isso vai acrescentar. Muito simples, até uma briga de casal de namorado, nós temos a solução. Ela pode ir lá, reclamar que está sendo perseguida por ele, ela vai passar pela assistente social, porque o nosso projeto chama Social do Cidadão. Então, todos que lá estiverem, o primeiro atendimento é da assistente social. Se a assistente social fizer um laudo técnico, tá? Que essa moça cujo namorado está lhe importunando está em risco, ela vai encaminhar para a psicóloga está na sala ao lado. Vai fazer também uma análise. Se as duas chegarem à conclusão que o caso é um caso que poderá gerar um problema grave, elas pegam esses 2 laudos técnicos, entregam para o advogado vai fazer uma petição, mesmo que ele se formou ontem, não tem nem a credencial ainda classificada, ele não vai conseguir perder essa liminar, porque juízes não são técnicos. E todas as vezes que você junta laudos técnicos, o juiz é obrigado a seguir.
se nós tivermos um laudo técnico da assistente social e um da psicóloga dizendo, atestando que aquela moça está em risco, o juiz vai dar uma liminar e essa pessoa vai ser penalizada ou impedido de dividir algum espaço com ela. Isso serve para um casamento, isso serve para qualquer tipo de coisa, tá? Então, esse prédio ele serve também para um problema da educação. É muito fácil você encontrar onde reclamar dos professores. E onde é que os professores reclamam dos alunos? Hã? Nós estamos lá. Atender a população como um todo, então, né? A população de todo o município, da região, de outros municípios. 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. Raio de cobertura, 200 mil habitantes. E o trabalho ele é continuado, porque ele é todo informatizado, sabe? Então, ele tem uma continuidade. Um caso de marido e mulher, que nós venhamos a atender a mulher, nós também atendemos o marido, porque as reclamações dela também podem não bater com as dele. E se nós tivermos condições de conciliá-los, nós fazemos esse trabalho, porque nós temos todos esses profissionais para fazer isso. Agora, o nosso diferencial com relação a todos os trabalhos que já existem é que a nossa assistente social, a nossa psicóloga e o nosso advogado, eles têm um bloco de receita médica. Eles têm remédio para passar. E os demais não têm. Então, se você atender uma família que está desagregada por desajustes financeiros, você pode receitar para o marido ou para a mulher ou para os filhos um curso de administração conjunta do lar. E você vai ajudar essa família a se manter juntas. Se você tiver algum problema de roupas erradas que a mulher coloque com o marido, dá um curso de etiquetas e comportamento para ela. Se ele estiver muito agressivo, receita para ele um curso de psicologia para ele aprender a lidar com a mulher. Então, esse é o nosso receituário. Tudo lá nosso ou é curso vivencial ou é a separação propriamente dita. Não tem protelação. Esta é a função desta sede social e que parece não estar prevista no município de vocês, mas vai estar próximo e vai atender toda a população. Não tem nada a ver com catador, não tem nada a ver. É para todo mundo. Claro que mulher chega lá com uma BMW pedir para ser atendida, vai ter dificuldade, né? Porque, afinal de contas, ela tem poder aquisitivo para contratar um advogado. A audiência nós não fazemos, porque a lei nos favorece. Quem tem que cuidar disso é o Estado. Então, você usa a 8.906, que é a lei dos advogados, e que ela diz que cabe ao Estado e dá ao advogado o poder de limitar a sua procuração. Então, os nossos advogados, a procuração deles só vai valer até a distribuição do processo. Depois da distribuição do processo, juiz que nomeia um advogado do Estado para dar seguimento. E é claro, se o advogado não fizer um bom trabalho, nós estaremos lá para processar. E eles vão trabalhar em parceria com a rede de atendimento que já existe dentro dos municípios, porque nos municípios existe uma rede de atendimento da política de assistência social, né? Existem os nossos CRAS, nossos CREAs, que já fazem esse trabalho que você está relatando. Essa equipe, esse local vai trabalhar em parceria com a rede de proteção que já existe nos municípios? Nós não podemos afirmar isso. Nós vamos estar com as nossas portas abertas e todos que lá chegarem serão atendidos. É claro que aqueles que chegarem indicados pelas prefeituras terão aí uma facilidade no atendimento, que eles já vão vir com alguma coisa escrita, mas nós não podemos rotular o nosso trabalho, porque senão você fica atrelado, esse município é do partido tal, eu não vou atender. Isso aqui é da igreja tal e eu não vou atender. Nós já tivemos problemas como esse até na presidência da República. Diz que tinha lá um pastor que estava arrumando dinheiro só para quem fosse da igreja evangélica. Então, nós não podemos rotular. Tá? Nós temos umas parcerias naturais, que é com o Conselho Tutelar. Vai ter momentos em que nós teremos que trabalhar com crianças e nós não podemos colocar a mão como ninguém. Então, nós vamos estar chamando o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar faça o trabalho dele. Agora, se o Conselho Tutelar achar que pode indicar pessoas para que a gente venha resolver, nós estamos lá para resolver. É evidente, eu só não posso dizer que nós vamos atrelar ao trabalho, senão daqui a pouco chega alguém para ser atendido, não, eu só posso atender se você primeiro for no CRAS.
Isso não vai acontecer. Porta abriu, está aberto para todo e qualquer um. Chegou com um atendimento e com uma indicação, claro, na indicação já vai vir algumas informações. A nossa assistente social de plantão pode ligar para a colega dela que indicou. Escuta, eu estou aqui com um caso aqui, sabe? Somos profissionais, tá? Então, vai sim trabalhar junto, em conjunto, tá? Em conjunto. Não existe concorrência, né? Tá? Tanto é que, se você perguntar qual é o local que será construído esse prédio, você pega aí 200 ou 100 mil habitantes, qual é o local de maior violência? Qual é o local de maior vulnerabilidade social? É esse o local. É lá que nós queremos estar. Nós temos que estar perto de onde o problema está. Esse é o nosso foco e essa é a nossa direção. No centro da cidade, não interessa. Bairro rico, eu vou com uma sede dessa no bairro classe alta, eu estou trazendo para ele problemas que ele não tinha. Então, nós temos que estar no local onde está a maior vulnerabilidade social. Respondi? Respondeu. Mais alguma pergunta? Bom, acho que não temos mais perguntas por hoje. Mas te agradecer mais uma vez, João Mateleno, você e o Alex, pela oportunidade da apresentação desse projeto. Eu vejo que é um projeto bastante audacioso, e seu sucesso depende da adesão de vários municípios, É um projeto de larga escala. Na área de resíduos, pelo menos, pela capacidade da usina, a gente não representa 10% da sua capacidade. Então, acho que depende, é uma proposta mais regionalizada, que depende da adesão de outros municípios, mas que aqui a gente tem o compromisso de dar a destinação correta para os resíduos, vimos buscando fazer isso, e se houver alternativas melhores, a gente está disposto aí a voltar a conversar, certo? Então, tá bom. O Alex é nosso procurador, está responsável por continuar conversando com vocês. Qualquer outro problema, eu volto para atendê-los, tá? Havendo interesse da prefeitura, o fato dela indicar o terreno não significa que ela doou, acho que isso ficou bem claro, sabe? E a partir do momento que a prefeitura aderir a esse nosso trabalho, nós temos os empresários e o contato com as demais prefeituras não é de vocês, é um trabalho nosso que nós já estamos fazendo. Próximo contato é com o Ministério Público e aí as coisas ficam resolvidas de acordo com a lei. Tá bom? Certo. Em nome da... Bom, vou passar para o Alex para ele fazer algumas considerações, depois eu encerro aqui. Tudo ok, doutor. Obrigado mais uma vez por essa apresentação e informo que o pessoal da Secretaria aí da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, que após 24 horas já vai estar disponível o link dessa reunião, onde eu estarei disponibilizando para vocês, para que possa passar para o prefeito, para a Secretaria de Educação também, e aí depois a gente continua conversando para que a gente possa analisar os próximos passos, e eu já coloco aqui, encerro essa reunião. Mais uma vez, doutor, muito obrigado a todos, Sabrina, Letícia, Gleito, todos que estão presentes, e a gente vai conversando para dar os próximos passos. Então tá Obrigado, bom. gente. Em nome de toda a nossa diretoria federal, estadual daí do Espírito Santo, os nossos procuradores, que eu agradeço aí a presença do Alex, o meu muito obrigado e o meu até breve. Não vejo a hora de estar aí inaugurando pelo menos a placa da nossa usina, tá bom? Um abraço. Um abraço. Tchau.